Há uma teoria que nunca chegou ao conhecimento do público comum, mas circula secretamente em determinados círculos acadêmicos, militares e entre alguns físicos dissidentes. A hipótese das sete terras paralelas. Ela não trata de universos infinitos, nem de possibilidades aleatórias como na ficção científica. Ela afirma que existem exatamente sete versões da Terra coexistindo no mesmo espaço, porém deslocadas em faixas de realidade independentes. Sete versões do planeta, sete linhas de tempo, sete versões de cada pessoa viva. E a parte mais perturbadora não é a existência dessas outras terras, mas o fato de que, segundo a hipótese, você já morreu em pelo menos uma delas. Essa ideia não surgiu na internet, nem em fóruns de conspiração. Ela foi desenvolvida secretamente entre as décadas de 1960 e 1980, quando a física quântica ainda engatinhava, mas já causava desconforto por desafiar a noção de realidade única. Um grupo de pesquisadores, financiado por uma divisão de defesa de um governo que nunca admitiu oficialmente o projeto, percebeu algo curioso. Certos padrões de comportamento humano, estatísticas populacionais e relatos de vidas impossíveis não podiam ser explicados pela psicologia, nem pela sociologia, nem pela simples imaginação humana. Eram como ruídos de outra existência. Pessoas que tinham lembranças de eventos que nunca ocorreram. Memórias de acidentes que não existiam em registros oficiais. Sensações de déjà vu tão fortes que pareciam flashbacks de outra vida. Não no sentido espiritual, mas físico. Esse grupo se convenceu de que a realidade não era contínua, mas segmentada. Eles acreditavam que a consciência humana não estava presa a um único plano, mas era capaz de vibrar em mais de uma camada dimensional. A hipótese das sete terras surgiu quando eles tentaram mapear esses desvios de consciência e descobriram que quase todos os casos se repetiam em sete padrões. Sete relatos diferentes, sete matrizes de realidade, sete possibilidades estáveis. Quando uma vida terminava em uma dessas matrizes, a consciência parecia migrar. Não para o além, mas para outra versão da Terra onde o corpo ainda existia. Ou seja, você pode ter morrido em outra terra, e só está vivo agora porque a sua consciência atravessou a fronteira dimensional para continuar no plano onde a morte ainda não o alcançou. Não se tratava de reencarnação. Não era espiritualidade. Era um mecanismo de sobrevivência do estado de consciência dentro de um sistema cósmico que impede o colapso completo de um indivíduo antes de esgotar todas as suas possibilidades. Se isso for real, então certas pessoas que sentem que não deveriam estar vivas, talvez tenham razão. Certos sobreviventes de acidentes fatais, que dizem ter certeza absoluta de que morreram e depois despertaram, podem estar experimentando exatamente essa transição entre terras paralelas. Isso explicaria fenômenos como o efeito Mandela, onde milhões de pessoas têm a mesma lembrança, mas a realidade oficial nega. Não seria erro de memória coletiva, mas um choque entre versões diferentes do mundo. Em uma terra, o evento aconteceu. Em outra, não. Quando a consciência se move entre terras, algumas memórias vêm junto, e a pessoa sente que algo está errado, como se o universo tivesse sido editado. Essa hipótese também explicaria os chamados glitches, como objetos que somem e reaparecem. Pessoas que juram ter vivido uma conversa que ninguém lembra, e até casos clínicos de pacientes que mudaram aspectos físicos mínimos de um dia para o outro, coisas pequenas demais para serem notadas, mas reais demais para serem coincidência. Há médicos que registraram diferenças súbitas em cicatrizes, marcas de nascença e até assinaturas genéticas leves. Nada disso foi publicado porque a ciência oficial só trabalha com o que pode ser reproduzido em laboratório. Mas como reproduzir uma mudança de realidade? O ponto central dessa teoria é assustador. A morte não seria um evento absoluto, mas um limite dimensional. Quando você morre em uma terra, a sua consciência simplesmente deixa de estar sincronizada com aquele plano,
migrando para outro onde a continuidade física ainda é possível. É como uma troca de canal, mas você não percebe a transição. Você acorda no dia seguinte, achando que tudo é igual, mas talvez já não esteja no mesmo mundo de ontem. Talvez você esteja vivendo agora na quinta, sexta ou sétima versão da sua própria existência. Talvez a sua primeira morte real já tenha acontecido há anos, mas sua consciência foi realocada. Você só não percebeu porque trouxe todas as suas memórias consigo. Os pesquisadores chegaram a uma conclusão ainda mais perturbadora. O número 7 não era aleatório. Ele parecia ser o limite máximo de estabilidade para uma consciência humana ocupar variações dimensionais sem fragmentar sua identidade. 7 chances. 7 continuidades possíveis. 7 terras onde você pode existir antes de desaparecer para sempre. A verdadeira morte viria somente quando todas as 7 versões de você tivessem se esgotado. E então, o ciclo acabaria. Mas essa teoria não foi aceita pela comunidade científica e jamais seria. Primeiro, porque não há meio seguro de provar a existência das outras terras. Elas coexistem, mas não interagem no plano físico. Segundo, porque admitir isso destruiria o conceito de realidade objetiva. Terceiro, porque implicaria que nenhuma instituição, governo ou religião teria controle sobre o destino humano. Se isso for verdade, não há céu, não há inferno, não há pós-vida espiritual. Há apenas transição dimensional. A vida seria um processo, não um evento. A existência seria um conjunto de rotas paralelas, e a morte apenas um deslocamento. A razão pela qual essa hipótese nunca foi publicada oficialmente é simples. Ela derruba o que chamamos de realidade única. Ela sugere que você, neste exato momento, pode não ser a versão original de si mesmo. Pode ser que a versão original tenha morrido em um acidente, uma doença, um erro mínimo do destino, e o que você é agora é apenas a continuidade que restou. Você sente que algo não está certo na sua vida? Que certas memórias não se encaixam? Que o mundo parece estranho, como se tivesse mudado enquanto você dormia? Talvez nada disso seja psicológico. Talvez seja apenas o sinal de que você já atravessou mais de uma terra. E esse pensamento sempre leva à pergunta final, a mais desconfortável de todas. Se existem 7 terras e 7 versões de você, qual delas está falando agora? E mais importante, quantas já morreram antes desta?